Você já parou para pensar em quantas vezes alguém se aproximou de você com um sorriso, mas a intenção era bem diferente? É como se estivéssemos cercados por sombras, onde a sinceridade se mistura com interesses ocultos. Imagine a cena, você se dedicando, oferecendo seu tempo e energia, enquanto do outro lado só há um jogo de interesses. De repente, a dor da traição e da desilusão se instala. Mas o que fazer quando essas situações se repetem? Como se proteger sem se fechar para o mundo? A verdade é que, no fundo, todos nós já passamos por isso. A pergunta que ecoa é: como reconhecer essas pessoas antes que seja tarde demais? E, mais importante, como desenvolver uma resiliência que nos permita lidar com essas relações de forma sábia? Cada encontro pode ser uma lição, uma oportunidade de crescimento. Lembre-se, o estoicismo nos ensina a focar no que podemos controlar. Mas e as emoções? Elas não podem ser ignoradas. Então, como equilibrar a razão e a emoção? Prepare-se para mergulhar em uma jornada que pode mudar sua percepção sobre relacionamentos e interesses. O que está por vir pode te surpreender. Se você está em busca de mais equilíbrio emocional, clareza nas decisões e quer aprender a lidar melhor com a vida, esse conteúdo é para você. Então já deixa o like e se inscreve no canal, porque a cada vídeo, você vai se fortalecer por dentro e enxergar a vida com mais sabedoria. Identificação de sinais de interesse. É interessante como, muitas vezes, os sinais de interesse podem ser sutis e, ao mesmo tempo, bastante claros. Lembro de uma situação em que conheci uma pessoa que parecia sempre disposta a ajudar, mas, ao olhar mais de perto, percebi que havia um padrão. Ele estava sempre por perto quando havia algo a ganhar, seja uma conexão, uma oportunidade ou até mesmo um simples favor. Identificar esses comportamentos exige um olhar atento, e nem sempre estamos preparados para isso. Às vezes, a atração ou o desejo de agradar nos cega para as intenções alheias. Um dos sinais mais comuns é quando alguém faz perguntas excessivas sobre a sua vida, mas não parece compartilhar nada sobre a própria. Isso pode ser um indício de que a pessoa está mais interessada no que você pode oferecer do que em uma conexão genuína. Já passei por isso e, confesso, no início, achei que era apenas curiosidade. Mas com o tempo, percebi que a reciprocidade não existia. É importante estar atento a essas dinâmicas. Se a conversa sempre gira em torno de você, talvez seja a hora de reavaliar. Outro sinal que não podemos ignorar é o comportamento evasivo. Quando alguém se mantém distante nos momentos em que você precisa de apoio ou quando as coisas ficam complicadas, isso pode ser um sinal de que o interesse não é genuíno. Em uma situação em que eu esperava um amigo para conversar sobre um problema pessoal, ele simplesmente se ausentou. Isso me fez refletir. Será que ele estava realmente interessado em mim ou apenas na minha companhia quando tudo estava bem? Além disso, a forma como a pessoa se comporta em grupo pode revelar muito. Se você notar que ela se destaca apenas quando há outras pessoas por perto, mas se torna indiferente quando estão a sós, isso pode indicar que a intenção é mais social do que emocional. Lembro de um colega que sempre tentava se mostrar para os outros, mas, na intimidade, não se preocupava em ouvir o que eu tinha a dizer. Essa dualidade é um forte indicativo de interesse superficial. Por fim, é crucial observar o interesse por você como pessoa, e não apenas por suas conquistas ou status. Se a conversa frequentemente se volta para suas realizações, mas nunca para quem você é, isso pode ser um sinal claro. A conexão deve ser baseada em um entendimento mútuo, e não em uma admiração unidimensional. Essas observações são essenciais para evitar surpresas desagradáveis, principalmente, para proteger nosso próprio bem-estar emocional. Estabelecendo limites. Quando se fala em relacionamentos, estabelecer limites é fundamental. É como construir uma cerca ao redor de um jardim. Sem isso, as ervas daninhas podem invadir e comprometer a beleza do que cultivamos. Lembro de uma época em que me deixei levar pela vontade de agradar, permitindo que as pessoas ultrapassassem os limites que eu mesmo não havia definido. O resultado? Uma sensação de desgaste constante e frustração. Aprendi da maneira mais difícil que, sem limites claros, a relação se torna desigual. A primeira coisa que percebi foi que, para estabelecer limites, eu precisava saber onde começar. O autoconhecimento é essencial nesse processo. O que eu estava disposto a aceitar? O que me deixava desconfortável? Refletir sobre essas questões me ajudou a traçar um caminho mais claro. Muitas vezes, a comunicação não é feita porque não sabemos exatamente o que queremos. Portanto, a introspecção é o primeiro passo para uma comunicação eficaz. Uma vez que os limites estão definidos, a comunicação se torna vital. É preciso expressar o que você espera e o que não aceita.
Isso pode ser desafiador, especialmente se você tem medo de desapontar a outra pessoa. No entanto, a honestidade é uma forma de respeito, tanto para você quanto para o outro. Certa vez, em uma amizade, eu senti que estava dando muito mais do que recebia. Ao conversar sobre isso, percebi que o amigo não tinha ideia de como eu me sentia. Essa conversa foi um divisor de águas. Estabelecer limites nos permitiu ter uma relação mais equilibrada. Outro ponto importante é a manutenção desses limites. Não basta apenas definir, é preciso ser firme na hora de defendê-los. Isso pode ser complicado, pois algumas pessoas podem não reagir bem e até tentar fazer você se sentir culpado. Aprendi que, se alguém não respeita os seus limites, a responsabilidade não é sua. Essa é uma lição difícil, mas necessária. É um ato de amor próprio e de respeito ao seu bem-estar. Por último, é fundamental lembrar que limites não são barreiras. Eles são, na verdade, pontos de referência que ajudam a construir relacionamentos saudáveis. Ao estabelecer limites claros, você não está apenas dizendo não, mas também afirmando o que é importante para você. E isso, acredite, vai atrair pessoas que respeitam e valorizam quem você realmente é. Análise da relação. Avaliar a dinâmica de uma relação pode ser um exercício revelador. Muitas vezes, estamos tão envolvidos emocionalmente que nos esquecemos de olhar para a situação de fora, como se fossemos espectadores. Já passei por relações em que, após uma boa análise, percebi que as motivações eram muito diferentes das que imaginava. Essa reflexão é necessária para entender se estamos em um relacionamento saudável ou se estamos apenas sendo usados. Comecei a me perguntar, quais são os sentimentos que essa relação realmente provoca em mim? A resposta a essa pergunta não vem fácil. Muitas vezes, estamos tão acostumados a sentir culpa ou ansiedade que é difícil distinguir o que é saudável do que não é. Uma vez, em um relacionamento, percebi que a constante sensação de insegurança estava me consumindo. Ao analisar a relação, percebi que a outra pessoa não estava comprometida em me apoiar como eu a apoiava. Essa revelação foi dolorosa, mas necessária. Outra parte da análise é observar como a comunicação flui entre as partes. Se as discussões estão sempre centradas em um único lado, isso pode ser um sinal de que a relação não é equilibrada. É preciso ouvir e ser ouvido. Em um dos meus relacionamentos, percebi que eu sempre estava ali para ouvir, mas raramente recebia o mesmo retorno. Essa falta de reciprocidade começou a se tornar um peso, e a análise me ajudou a entender que precisava tomar uma atitude. Além disso, é importante considerar as motivações subjacentes. Por que estamos juntos? Estamos realmente investindo um no outro ou apenas evitando a solidão? A reflexão sobre essas questões pode ser dolorosa, mas é vital. Em um momento de clareza, percebi que algumas relações estavam mais baseadas em conveniência do que em amor. Isso me levou a fazer escolhas mais saudáveis sobre com quem eu queria me relacionar. Por fim, a análise da relação não deve ser um evento isolado. Ela precisa ser uma prática contínua. Às vezes, é fácil se perder na rotina e esquecer de avaliar como estamos nos sentindo. Incorporar essa reflexão no nosso cotidiano nos ajuda a manter relacionamentos saudáveis e significativos. E, ao final do dia, o que realmente importa são as conexões que nos fazem sentir plenos e felizes. Comunicação assertiva. A comunicação é a base de qualquer relacionamento, e a comunicação assertiva é a chave para garantir que nossas necessidades e sentimentos sejam ouvidos e respeitados. Lembro de momentos em que não consegui expressar o que realmente sentia, e o resultado foi um acúmulo de ressentimentos que só se agravaram com o tempo. Aprendi que ser assertivo é um ato de coragem, mas também de amor próprio. É sobre se colocar em primeiro lugar, sem desmerecer o outro. Uma das técnicas que usei para melhorar minha comunicação foi a prática de eu sinto. Em vez de apontar o dedo e acusar, comecei a expressar meus sentimentos de forma clara e objetiva. Por exemplo, em vez de dizer você nunca me escuta, mudei para eu me sinto ignorado quando você não presta atenção no que estou dizendo. Essa mudança de abordagem não apenas tornou a conversa mais construtiva, mas também ajudou a outra pessoa a entender melhor meu ponto de vista. Outra estratégia importante é a escuta ativa. Isso significa prestar atenção real ao que o outro está dizendo, sem interrupções ou julgamentos. Em uma conversa com um amigo, percebi que, ao ouvir atentamente, não apenas compreendia melhor suas preocupações, mas também me sentia mais conectado a ele. Essa prática cria um espaço seguro para que ambos possam se expressar e se sentir valorizados. A comunicação assertiva não se trata apenas de falar, mas também de ouvir. Além disso, é fundamental manter a calma durante as conversas difíceis.
Eu costumava deixar que emoções intensas guiassem minhas reações, o que frequentemente resultava em discussões acaloradas e pouco produtivas. Aprendi que, se eu respirasse fundo e me acalmasse antes de responder, poderia articular melhor meus pensamentos e sentimentos. Isso fez toda a diferença nas minhas interações, especialmente em situações de conflito. Por último, é importante lembrar que a comunicação assertiva é um aprendizado contínuo. Não se trata de ser perfeito, mas de estar disposto a crescer. Às vezes, ainda me pego caindo em velhos padrões de comunicação, mas agora sei que posso voltar e corrigir o rumo. Ser assertivo não é apenas sobre expressar o que queremos, é também sobre construir relacionamentos mais saudáveis e autênticos. Distinção entre interesse e amizade. Diferenciar entre interesse e amizade genuína é uma habilidade essencial que, infelizmente, nem todos desenvolvem. Cultivando relações saudáveis. Quando falamos sobre relações saudáveis, estamos nos referindo a conexões que vão além da superficialidade. É fundamental cultivar relações com pessoas que se importam genuinamente, pois elas trazem um senso de pertencimento e apoio que todos nós precisamos. Para isso, é preciso estar atento a alguns fatores. A primeira estratégia que me vem à mente é a reciprocidade. Quando uma das partes investe tempo e energia, a outra deve estar disposta a fazer o mesmo. Essa troca mútua é o que fortalece os laços e cria um ambiente de confiança. Outra abordagem importante é a comunicação aberta. Em minhas experiências, percebi que muitas vezes as relações se desgastam pela falta de diálogo. Quando conseguimos compartilhar nossos sentimentos, desejos e até inseguranças, estamos construindo um espaço seguro. Isso não significa que todos os diálogos sejam fáceis, mas a disposição para ouvir e ser ouvido faz toda a diferença. Conversas honestas ajudam a esclarecer mal-entendidos e a fortalecer ainda mais a conexão. Além disso, reconhecer e celebrar as conquistas uns dos outros é uma forma poderosa de cultivar relações saudáveis. Quando estamos genuinamente felizes pelo sucesso do outro, estamos alimentando um ambiente onde todos se sentem valorizados. É incrível perceber como um simples parabéns ou um reconhecimento sincero pode fazer alguém se sentir especial. Isso cria um ciclo positivo, onde todos se esforçam para apoiar e incentivar uns aos outros. A prática da empatia também é essencial nesse processo. Tentar se colocar no lugar do outro, entender suas emoções e reações, enriquece a relação. Lembro de uma situação específica em que um amigo estava passando por um momento difícil. Ao mostrar compreensão e apoio, nossa amizade se fortaleceu. A empatia constrói pontes e ajuda a resolver conflitos de forma mais harmoniosa. Por fim, cultivar relações saudáveis também envolve saber selecionar com quem você deseja passar seu tempo. Não é necessário cercar-se de muitas pessoas. Às vezes, algumas conexões profundas são mais valiosas. Avaliar quem realmente se importa e quem está disposto a investir na relação nos ajuda a criar um círculo de apoio que nutre nossa autoestima e bem-estar. Autoconhecimento e autoestima. Autoconhecimento e autoestima são fundamentais para qualquer interação humana. Quando conhecemos bem a nós mesmos, nossas fraquezas e forças, podemos entrar nos relacionamentos com uma base sólida. Em minha jornada, percebi que quando estou seguro do meu valor, as interações fluem de maneira mais natural. Isso diminui a probabilidade de aceitar relações baseadas em interesse, pois sei o que mereço. A autoestima, por sua vez, influencia diretamente como nos relacionamos com os outros. Se não nos valorizamos, é comum aceitarmos migalhas emocionais e nos contentarmos com relações que não nos fazem bem. Ao refletir sobre minhas experiências, entendi que é preciso investir em nós mesmos, seja através de hobbies, educação ou autocuidado. Essas atividades não apenas aumentam nossa confiança, mas também atraem pessoas que compartilham de um mindset positivo. Além disso, o autoconhecimento nos ajuda a identificar o que realmente queremos em um relacionamento. Em vez de entrar em interações de forma passiva, podemos estabelecer metas e expectativas claras. Isso não só nos empodera, mas também facilita a comunicação com os outros sobre o que buscamos. Lembro de uma fase em que defini claramente o que desejava em uma amizade, e isso me ajudou a me cercar de pessoas que alinhavam com meus valores. Uma parte crucial desse processo é a autorreflexão. Tirei um tempo para analisar minhas interações passadas, e isso me ajudou a entender padrões que talvez eu não tivesse notado antes. Essa prática me permitiu aprender com meus erros e acertos, fortalecendo minha inteligência emocional. Quanto mais conhecemos nossos gatilhos e reações, melhor conseguimos gerenciar nossas emoções em situações de conflito ou mal-entendidos. Por fim, fortalecer a autoestima é um processo contínuo.
Às vezes, enfrentamos desafios que podem abalar nossa confiança. Nessas horas, é importante lembrar de nossas conquistas e do que nos faz únicos. Criar uma lista de qualidades ou momentos em que nos sentimos bem-sucedidos pode ser um bom exercício. Isso não só reitera nosso valor, mas também nos prepara melhor para interações futuras, onde podemos nos afirmar com mais segurança. Resiliência emocional. Resiliência emocional é como um músculo que precisamos exercitar. Ao longo da vida, enfrentamos diversas situações que testam nossa capacidade de lidar com a dor e a decepção. Um aspecto que aprendi é que desenvolver essa habilidade não significa ser insensível, mas sim aprender a gerenciar nossas emoções de maneira saudável. Lembro de uma vez em que me decepcionei com um amigo que não correspondeu às minhas expectativas. Em vez de me deixar abater, busquei entender a situação e refletir sobre o que poderia aprender com aquilo. Uma das chaves para a resiliência emocional é a prática da autocompaixão. Quando aprendemos a nos tratar com gentileza em momentos difíceis, conseguimos nos levantar mais rapidamente. Não é fácil, mas ao invés de me criticar por ter me decepcionado, comecei a me perguntar: o que posso aprender com isso? Essa mudança de perspectiva faz toda a diferença. Uma vez que estamos mais compreensivos conosco, fica mais fácil lidar com os sentimentos que surgem nas relações. Outra técnica que me ajudou a desenvolver resiliência é a construção de uma rede de apoio. Ter amigos e familiares que estão dispostos a ouvir e oferecer conselhos é crucial. Quando passamos por momentos desafiadores, saber que não estamos sozinhos é reconfortante. Em momentos de crise, tive a sorte de contar com pessoas que me ajudaram a ver as coisas de outra maneira, e isso contribuiu para minha recuperação emocional. Além disso, é importante aprender a identificar os sinais de manipulação emocional. Muitas vezes, pessoas ao nosso redor podem não ter as melhores intenções. Quando conseguimos reconhecer esses sinais, podemos nos proteger melhor e evitar relações que nos desgastam. Essa habilidade de discernimento se torna essencial, especialmente em interações que envolvem interesses pessoais. Aprender a dizer não e estabelecer limites claros é um passo fundamental nesse processo. Por fim, a prática da gratidão também se mostrou uma ferramenta poderosa para fortalecer minha resiliência. Ao focar nas coisas boas da vida, mesmo em momentos difíceis, conseguimos mudar nossa perspectiva. Isso não significa ignorar os problemas, mas sim encontrar um equilíbrio. Quando agradecemos pelas pequenas coisas, criamos um espaço emocional que nos ajuda a enfrentar os desafios com mais leveza e positividade. O papel da empatia. A empatia é uma habilidade que muitas vezes subestimamos, mas em minhas experiências, percebi que ela é fundamental para entender as dinâmicas das relações. Quando conseguimos nos colocar no lugar do outro, as interações se tornam mais significativas. Isso não significa que concordamos com tudo o que o outro diz ou faz, mas estamos abertos a compreender suas motivações. Lembro de uma situação em que um colega estava agindo de forma estranha. Ao tentar entender seu ponto de vista, descobri que ele estava passando por um momento difícil. Isso me levou a perceber que a empatia não é apenas sobre sentir pena do outro, mas sim sobre conectar-se genuinamente. Ao ouvir com atenção e oferecer apoio, contribuímos para um ambiente onde todos se sentem valorizados. Essa conexão genuína pode transformar relações superficiais em vínculos mais profundos. Em um mundo tão acelerado, dedicar tempo a ouvir o outro é um presente que podemos oferecer. Além disso, a empatia nos ajuda a lidar com conflitos. Quando uma desavença surge, muitas vezes a solução pode estar em tentar entender o que está por trás da raiva ou descontentamento do outro. Ao invés de reagir defensivamente, aprendi a fazer perguntas e buscar um diálogo construtivo. Essa abordagem não só resolve mal-entendidos, mas também fortalece a relação, mostrando que nos importamos com o que o outro sente. Um ponto interessante que descobri é que a empatia também pode nos ajudar a identificar relações baseadas em interesse. Quando conseguimos perceber a falta de genuína preocupação do outro, podemos tomar decisões mais conscientes sobre como continuar a interação. Essa habilidade de discernimento é essencial para proteger nosso bem-estar emocional e evitar se deixar levar por relações tóxicas. Por fim, cultivar a empatia não é apenas benéfico para as relações com os outros, mas também para nós mesmos. Quando praticamos a empatia, estamos, na verdade, exercitando a compaixão, e isso nos ajuda a lidar melhor com nossos próprios desafios emocionais. Em momentos de dificuldade, lembrar de ser gentil consigo mesmo é uma extensão da empatia que oferecemos aos outros. Essa prática nos torna seres humanos mais completos e conscientes. Reações a conflitos. Conflitos são inevitáveis em qualquer tipo de relação,
mas a forma como reagimos a eles pode determinar o futuro dessa conexão. Em minhas experiências, aprendi que a primeira reação instintiva pode ser a defensiva, mas isso raramente leva a uma resolução positiva. Uma abordagem mais eficaz é a de manter a calma e escutar o que o outro está dizendo. Isso não significa que você precisa concordar, mas ouvir ativamente pode abrir espaço para um diálogo mais produtivo. Uma técnica que utilizei com sucesso é a comunicação não violenta. Nela, o foco está em expressar sentimentos e necessidades sem atacar a outra pessoa. Ao invés de acusar, tento compartilhar como a situação me afetou. Por exemplo, ao invés de dizer "você nunca me escuta", poderia reformular para "eu me sinto ignorado quando você não responde minhas mensagens". A arte de dizer não. Você já se pegou em uma situação em que sentiu que estava fazendo algo apenas para agradar os outros, mesmo que isso não fosse o que você realmente queria? Dizer não pode ser uma verdadeira arte, e, para muitos de nós, é um desafio e tanto. Aprendi, ao longo dos anos, que recusar pedidos de maneira firme, mas respeitosa, é essencial para manter a integridade das minhas relações. Uma das chaves para isso é entender que meu valor não está atrelado à aprovação alheia. Quando percebi que não precisava ser sempre o bonzinho, comecei a me sentir mais livre. Além disso, a maneira como você expressa um não pode fazer toda a diferença. Em vez de simplesmente rejeitar um pedido de maneira abrupta, tente moldar sua resposta com empatia. Por exemplo, ao invés de um seco não, eu aprendi a usar frases como "agradeço por pensar em mim, mas não posso assumir essa responsabilidade agora". Isso não só mostra que você se importa com a outra pessoa, mas também estabelece um limite claro. Essa abordagem ajuda a evitar ressentimentos futuros e mantém a relação saudável. Outra técnica que descobri é a importância de ser específico. Quando recebo um pedido, em vez de dar uma resposta vaga, eu tento ser claro sobre o que posso ou não fazer. Se alguém me pede para participar de um projeto que não me interessa, eu digo algo como: "eu realmente não me sinto confortável com isso, mas desejo sucesso no que você está fazendo". Isso demonstra que, embora eu esteja recusando, ainda valorizo a iniciativa da outra pessoa, sem me colocar em uma situação desconfortável. Aprender a dizer não também envolve a prática da autoafirmação. Muitas vezes, temos medo de desapontar os outros ou de ser mal interpretados. No entanto, percebi que, ao me afirmar, estou mostrando a mim mesmo e aos outros que meu tempo e energia são valiosos. Isso me ajuda a criar um espaço onde as minhas necessidades são igualmente importantes. Cada vez que digo não a algo que não me serve, estou, na verdade, dizendo sim a mim mesmo e às minhas prioridades. Por último, essa habilidade se torna ainda mais fundamental quando lidamos com pessoas que têm interesses próprios. Dizer não é uma forma de proteger minha energia e meu bem-estar. Quando reconheço que alguém está tentando me manipular ou que a relação não é recíproca, o não se transforma em um poderoso escudo. É libertador perceber que tenho controle sobre o que aceito em minha vida. Foco em relações recíprocas. Quando falamos sobre relações, um dos conceitos mais importantes que aprendi é a reciprocidade. Quando estava mais jovem, muitas vezes me envolvia em amizades que não me ofereciam o mesmo em troca. Com o tempo, percebi que um relacionamento saudável deve ser um jogo de soma zero, onde ambas as partes se beneficiam. Focar em relações recíprocas me permitiu valorizar mais as pessoas que realmente se importam comigo e que estão dispostas a investir na amizade. Um dos primeiros passos para cultivar essa reciprocidade é estar atento ao que a outra pessoa traz para a relação. Eu comecei a me perguntar: essa pessoa está disposta a me ouvir? Ela se preocupa com o que eu sinto? Essas questões me ajudam a avaliar se a relação está equilibrada. Se percebo que estou sempre dando e a outra parte está sempre recebendo, é hora de reavaliar. Ninguém gosta de se sentir como um saco de pancadas emocionais, e reconhecer isso é fundamental para criar laços saudáveis. Além disso, é importante comunicar suas necessidades. Uma vez que comecei a expressar o que esperava das minhas relações, percebi que muitas pessoas estavam dispostas a se ajustar. Essa comunicação aberta não só fortaleceu os laços, como também permitiu que eu conhecesse melhor as intenções dos outros. Quando ambos os lados se sentem à vontade para expressar suas expectativas, a relação se torna muito mais rica e satisfatória. Outro aspecto que não posso deixar de mencionar é a importância do apoio mútuo. Em relações recíprocas, não apenas os bons momentos são compartilhados, mas também os desafios. Quando um amigo enfrenta dificuldades, eu faço questão de estar presente, assim como espero que eles façam por mim. Essa troca de apoio cria um ambiente de confiança e amizade genuína, onde cada um se sente valorizado e compreendido.
Por fim, cultivar relações recíprocas também me ajuda a me manter afastado de dinâmicas tóxicas. Quando percebo que alguém está constantemente tirando proveito de mim, ou que a relação é unidimensional, sei que é hora de dar um passo atrás. Priorizar relações que trazem alegria e suporte mútuo me ajudou a criar um círculo de amizade que realmente me enriquece. Reconhecendo ciclos tóxicos. Ciclos tóxicos em relacionamentos podem ser traiçoeiros. Às vezes, estamos tão envolvidos que não conseguimos notar os padrões prejudiciais. Eu vivi isso na pele. A primeira vez que percebi que estava preso em um ciclo tóxico, foi como um balde de água fria. As interações eram sempre carregadas de tensão, mesmo quando eu tentava resolver as coisas, parecia que nada mudava. A chave para reconhecer esses ciclos é prestar atenção aos seus sentimentos. Se você se sente drenado ou ansioso após interações com alguém, é hora de refletir. Um dos sinais mais evidentes de um ciclo tóxico é a falta de respeito mútuo. Quando você percebe que suas opiniões são constantemente desconsideradas, ou que suas necessidades são ignoradas, é um sinal de alerta. Eu aprendi a observar como a outra pessoa reage quando eu compartilho algo que é importante para mim. Se a resposta é sempre negativa ou desdenhosa, essa relação provavelmente não é saudável. É vital, nesse caso, ter coragem para se distanciar. Outra maneira de identificar esses ciclos é observar a frequência de conflitos. Em uma relação saudável, conflitos podem surgir, mas são resolvidos de maneira construtiva. Se você se vê em constantes brigas e discussões sem resolução, isso pode indicar um padrão tóxico. Eu me lembro de uma fase em que discutia incessantemente com um amigo, e percebi que estávamos presos em um ciclo de acusações e ressentimentos. Isso me levou a questionar se essa amizade realmente valia a pena. A comunicação é fundamental para romper com esses ciclos. Quando comecei a expressar abertamente como me sentia em relação a certas atitudes, percebi que muitos dos meus amigos estavam dispostos a mudar. No entanto, em alguns casos, a reação foi defensiva, e isso me fez perceber que a relação não tinha futuro. É importante lembrar que, às vezes, a melhor decisão é deixar certas pessoas para trás, em vez de lutar por algo que não traz alegria. Por fim, romper com ciclos tóxicos requer coragem e autoconhecimento. Eu precisei aprender a valorizar minha paz interior e meu bem-estar emocional. Quando finalmente tomei a decisão de me afastar de relações que só me traziam dor, foi libertador. Reconhecer esses padrões é o primeiro passo para criar um ambiente mais saudável ao nosso redor, e isso vale a pena cada esforço. Desenvolvendo habilidades sociais. Desenvolver habilidades sociais é um aspecto crucial para qualquer relacionamento saudável. Quando comecei a prestar atenção a como me comunicava e interagia com os outros, percebi que sempre havia espaço para melhorar. Muitas vezes, isso não é apenas sobre ser extrovertido ou ter um jeito cativante, é sobre entender a dinâmica da comunicação humana e como ela pode afetar as relações. Aprender a ouvir ativamente, por exemplo, foi uma das habilidades que mais impactou minha vida social. Ao invés de apenas esperar a minha vez de falar, comecei a realmente prestar atenção no que as pessoas estavam dizendo. Isso não só melhorou minhas interações, mas também fez com que as pessoas se sentissem valorizadas e respeitadas. Outra habilidade importante é a empatia. Compreender as emoções dos outros e se colocar no lugar deles é fundamental para construir relações de confiança. Ao longo do tempo, aprendi a observar as expressões faciais e a linguagem corporal das pessoas com quem interagia. Essa observação me ajudou a perceber quando alguém estava se sentindo desconfortável ou triste, mesmo que não dissesse nada. A empatia permitiu que eu criasse conexões mais profundas e significativas, além de transformar simples conversas em trocas genuínas. A assertividade também é uma habilidade que não pode ser deixada de lado. Ser capaz de expressar suas opiniões e sentimentos de forma clara e respeitosa é essencial para estabelecer limites e garantir que suas necessidades sejam atendidas. Antes, eu tinha dificuldade em dizer o que realmente pensava, mas após entender a importância da assertividade, comecei a me sentir mais confiante em minhas interações. Lembro-me de uma situação em que um amigo tomou uma decisão que me afetava, e, em vez de guardar minhas emoções, eu conversei abertamente sobre como me sentia. Isso não apenas fortaleceu nossa amizade, mas também me fez sentir mais autêntico. Além de tudo isso, é importante lembrar que as habilidades sociais podem ser desenvolvidas e aprimoradas ao longo do tempo. Eu costumava me sentir intimidado em situações sociais, mas com a prática, comecei a me sentir mais à vontade. Participar de grupos e atividades sociais foi uma forma eficaz de exercitar minhas habilidades. Cada interação foi uma oportunidade de aprender algo novo, seja sobre mim mesmo ou sobre os outros.
Essa prática constante me ajudou a ganhar confiança e a me tornar um comunicador mais eficaz. Finalmente, desenvolver. Agora que exploramos como identificar e lidar com pessoas que só aparecem quando precisam de algo, quero que você reflita sobre algo importante. Quem são as verdadeiras conexões em sua vida? Já parou para pensar se você também não está, em algum momento, buscando interesse nas relações? A filosofia estoica nos ensina que devemos focar no que podemos controlar. As ações dos outros? Isso está fora do nosso alcance. Mas, como reagimos a essas situações, isso sim é nossa responsabilidade. Lembre-se, a verdadeira força está em manter a integridade, mesmo quando os outros não agem da mesma forma. Você consegue se manter firme em seus valores, mesmo diante da manipulação? E se você pudesse transformar essas experiências em oportunidades de crescimento pessoal? O que aprendeu sobre si mesmo ao lidar com essas pessoas? Cada interação é uma chance de se tornar uma versão melhor de si mesmo. Ao final do dia, concentre-se na qualidade das suas relações, na autenticidade e na empatia. Como você pode aplicar isso na sua vida hoje? Pense nisso e compartilhe suas reflexões nos comentários. Vamos juntos nessa jornada de autodescoberta e sabedoria.